Eu posso ajudar ela a andar de novo. A frase veio de um menino descalço, sujo de terra, com roupas rasgadas e olhos que pareciam velhos demais para aquele rosto magro. Ele estava parado no portão da mansão, segurando uma lata amassada nas mãos trêmulas, observando através das grades douradas algo que ninguém mais conseguia ver. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas 6 palavras simples, ditas por uma criança sem teto, mudariam para sempre a vida de uma família inteira, desafiando tudo o que acreditavam sobre cura, fé e o que realmente significa estar perdido. Antes de continuar essa história que me emocionou profundamente e que tenho certeza vai tocar seu coração também, eu gostaria de fazer um pedido especial. Se você está sentindo algo ao ouvir essas palavras, se algo dentro de você já começou a se mover, por favor, se inscreva no canal. E deixe nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando hoje. Saber que essas histórias chegam a corações em diferentes lugares do Brasil e do mundo me faz acreditar que ainda existe esperança, que ainda existe humanidade. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu naquela casa, naquele dia que começou como todos os outros, mas terminou transformando tudo. Ricardo estava sentado na varanda, observando o jardim perfeitamente cuidado se estender diante dele como um cartão postal vazio. 42 anos, cabelos começando a embranquecer nas têmporas, olhos fundos de quem há muito tempo deixou de dormir direito. Ele construíra um império de tecnologia, erguera prédios, comandava centenas de funcionários, mas nada disso importava mais. Nos últimos 3 anos, seu único projeto havia se tornado impossível: salvar sua esposa. Mariana tinha 38 anos quando começou. Primeiro foram as quedas inexplicáveis. Depois, a fraqueza nas pernas. Em 6 meses, ela estava em uma cadeira de rodas. E em 1 ano, os movimentos dos braços começaram a falhar também. Os médicos tinham nomes técnicos, hipóteses complicadas, mas nenhuma resposta definitiva. Degeneração neuromuscular progressiva, disseram alguns. Possível esclerose lateral, sugeriram outros. Talvez uma condição autoimune rara, especularam mais alguns. Mas nenhum tratamento funcionava, nenhum remédio freava a progressão. E a cada mês que passava, Ricardo via mais um pedaço da mulher que amava desaparecer, presa dentro de um corpo que lentamente se desligava, enquanto sua mente permanecia brilhante e dolorosamente consciente de tudo. Ele havia levado Mariana aos melhores especialistas do país, depois aos Estados Unidos, Suíça, Alemanha. Experimentaram terapias experimentais, tratamentos holísticos, médicos alternativos. Gastou fortunas que nem sequer contava mais. Reformou a casa inteira para acomodá-la. Contratou os melhores fisioterapeutas, enfermeiras 24 horas, instalou equipamentos de última geração. Mas nada disso mudava o fato essencial. Mariana estava se apagando e ele estava assistindo, impotente, incapaz de comprar, construir ou comandar uma solução para aquilo. A frustração havia se transformado em uma raiva silenciosa que ele carregava como um peso no peito. Raiva dos médicos que não sabiam. Raiva de Deus, se é que ele existia. Raiva de si mesmo por ser tão inútil quando mais importava. Naquela manhã de sábado, ele havia acordado cedo, como sempre, incapaz de continuar deitado ao lado de Mariana, ouvindo sua respiração leve, sabendo que logo ela acordaria e ele teria que fingir esperança que não sentia. A enfermeira da manhã ainda não havia chegado. A casa estava silenciosa, grande demais, cheia de cômodos que ninguém usava. Ele preparou o café, caminhou até a varanda, sentou-se na mesma cadeira de sempre. A rotina era seu único consolo agora. Rotina significava não pensar, não sentir, apenas existir de um momento ao próximo. Foi quando ouviu a voz no portão. "Por favor, senhor, só um pouco de comida." Ricardo nem precisou olhar. Havia cercado a propriedade com grades altas exatamente para evitar esse tipo de situação. A região era boa, mas vez ou outra aparecia alguém pedindo esmola. Ele ignorou, levando a xícara aos lábios. O café estava amargo. Tudo estava amargo ultimamente. "Por favor, eu não comi desde ontem." A voz era fina, infantil.
Ricardo sentiu uma pontada de irritação. Por que as pessoas não o deixavam em paz? Ele já tinha problemas demais. Levantou-se, decidido a dispensar quem quer que fosse rapidamente, sem grosseria, mas com firmeza. Caminhou até o portão e, pela primeira vez, realmente olhou para quem estava do outro lado. Era uma criança. Um menino de talvez 10, 11 anos. Impossível dizer com certeza porque a desnutrição o fazia parecer menor do que provavelmente era. Descalço, com shorts rasgados e uma camiseta tão suja que a cor original era apenas uma lembrança. Cabelos desgrenhados, castanhos escuros, rosto manchado de terra. Mas foram os olhos que fizeram Ricardo parar. Olhos castanhos, grandes, profundos, com uma intensidade estranha. Não eram os olhos de alguém implorando. Eram os olhos de alguém observando, estudando, vendo algo que Ricardo não conseguia identificar. "Desculpa, garoto, mas não posso ajudar", disse Ricardo, e sua voz soou mais cansada do que dura. "Tem um posto de assistência social 3 quarteirões daqui. Eles vão te dar comida." O menino não se moveu. Continuou olhando, mas agora seu olhar havia se desviado, passando por Ricardo, focando em algo atrás dele. Ricardo virou-se instintivamente e viu Mariana sendo trazida para a varanda pela enfermeira que acabara de chegar. Sua esposa estava em sua cadeira motorizada, coberta com um xale leve apesar do calor, o corpo tão frágil agora que parecia feito de vidro. Mas seu rosto, aquele rosto que ele amava desde que tinham 20 anos, ainda era lindo, emoldurado por cabelos castanhos que ela insistia em manter longos, os olhos ainda brilhantes de inteligência e de uma dor silenciosa que ela tentava esconder dele. Quando Ricardo voltou sua atenção para o menino, ele viu que a criança continuava olhando fixamente para Mariana. E foi então que o garoto disse aquilo: "Eu posso ajudar ela a andar de novo." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo sentiu algo quente subir em seu peito, uma mistura de raiva e descrença. Como essa criança ousava? Como ousava dar falsas esperanças, brincar com algo tão sagrado e doloroso? Ele abriu a boca para mandar o garoto embora, dessa vez sem gentileza, mas a voz de Mariana o interrompeu vinda da varanda. "Ricardo, quem é?" Ele respirou fundo, controlando-se. "Ninguém, amor. Só alguém pedindo comida. Já vou mandar embora." Mas quando olhou de volta para o menino, viu que ele não havia desviado o olhar de Mariana. Havia algo ali, naquela observação fixa, que não era desrespeitoso ou intrusivo. Era diferente. Como se ele estivesse lendo algo invisível, calculando algo que só ele podia ver. "Eu não estou mentindo, senhor", disse o menino suavemente, sem soberba ou arrogância. "Eu posso ajudar." "Você não sabe do que está falando", Ricardo respondeu, mas sua voz falhou um pouco. "Isso que ela tem, os melhores médicos do mundo não conseguiram resolver. Você é uma criança de rua. O que você poderia fazer?" O garoto finalmente desviou o olhar de Mariana e encontrou os olhos de Ricardo. "Eu sei que o senhor não acredita. Eu sei que parece impossível. Mas eu já vi isso antes. Eu sei o que fazer. Só preciso de uma chance. E de comida. Eu estou com muita fome, senhor. Não comi nada ontem. Se o senhor me der comida, eu posso ficar e ajudar ela. Não precisa me pagar. Só comida." Ricardo deveria ter fechado o portão. Deveria ter chamado a segurança. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que fez. Mas havia algo naqueles olhos infantis, algo que era velho e cansado e, estranhamente, verdadeiro. E talvez fosse apenas o desespero acumulado de 3 anos. Talvez fosse a exaustão de não ter mais respostas. Ou talvez fosse o fato de que ele não tinha absolutamente mais nada a perder. "Como você se chama?" perguntou Ricardo. "Miguel", respondeu o menino. "Miguel", Ricardo repetiu e suspirou. "Você está mentindo para mim?" "Não, senhor. Eu prometo que não." E Ricardo acreditou. Contra toda lógica, contra todo bom senso, ele acreditou. Ou talvez apenas quisesse acreditar tanto que a diferença deixou de importar. Abriu o portão. Miguel entrou devagar, como se esperasse que Ricardo mudasse de ideia a qualquer momento. Ricardo o guiou até a varanda,
onde Mariana os observava com uma expressão de curiosidade e algo mais, algo que ele não via há muito tempo em seu rosto: interesse. Não piedade pela criança suja, mas genuína curiosidade sobre o que estava acontecendo. Mariana, esse é Miguel. Ele disse que pode ajudar você, Ricardo explicou. E a insanidade daquelas palavras o atingiu em cheio. O que ele estava fazendo? Mas Mariana sorriu, um sorriso pequeno e triste que reconhecia o absurdo, mas não o julgava. Olá, Miguel. Você parece estar com fome. Por que não pede para Ricardo te preparar algo de comer? Naquele momento, Ricardo viu algo mudar no rosto do menino. A tensão se dissolveu. Os ombros relaxaram levemente. Era como se aquelas palavras simples, ditas sem julgamento ou desconfiança, tivessem desarmado algo dentro dele. Miguel acenou com a cabeça. Ricardo preparou um prato farto. Arroz, feijão, frango assado que havia sobrado do jantar anterior, salada, pão. Enquanto cozinhava, tentava processar o que estava fazendo. Ele havia trazido uma criança de rua para dentro de sua casa baseado em uma promessa impossível. Mas quando voltou à varanda e viu Miguel comendo com uma devoção silenciosa, cada garfada levada à boca como se fosse uma prece de gratidão, algo nele se quebrou um pouco. Quando foi a última vez que ele havia realmente visto alguém? Realmente parado para observar outra pessoa, além de Mariana e sua doença? Você acreditaria em alguém assim? Em uma criança descalça e faminta fazendo promessas de cura? Pense nisso por um momento. Se alguém aparecesse à sua porta amanhã, alguém improvável, alguém que a sociedade ensinou você a descartar, e dissesse que pode resolver seu problema impossível, você abriria a porta? Deixe sua resposta nos comentários. Eu gostaria de saber o que você faria. Quando Miguel terminou de comer, ele limpou o prato com um pedaço de pão, não deixando nada, e então olhou para Mariana novamente. Posso me aproximar? Perguntou com uma educação que contrastava com sua aparência. Mariana assentiu. Miguel se levantou e caminhou lentamente até a cadeira de rodas. Ajoelhou-se ao lado dela, seus olhos no mesmo nível dos dela. Ricardo observava, tenso, pronto para intervir se necessário. Mas o menino não fez nada invasivo ou estranho. Apenas olhou para as pernas de Mariana, cobertas pelo xale. Posso? Perguntou Miguel, apontando para o xale. Mariana olhou para Ricardo, que deu de ombros, igualmente perdido. Ela concordou. Miguel gentilmente removeu o xale e estudou as pernas dela, magras, os músculos atrofiados pela falta de uso. Ele colocou suas mãos pequenas e sujas sobre o joelho esquerdo de Mariana. E Ricardo viu sua esposa se enrijecer, não de dor, mas de surpresa. Tá quente, ela murmurou. Miguel fechou os olhos. Ficou assim por talvez 30 segundos, totalmente imóvel, as mãos sobre o joelho dela, respirando devagar. Então abriu os olhos e se levantou. Vai levar tempo, disse ele simplesmente. Não vai ser rápido, mas vai melhorar. Cada dia um pouco. Primeiro, a dor vai diminuir. Depois, pequenos movimentos. Depois, mais força. Mas a senhora precisa acreditar que vai melhorar. Mesmo quando parecer que nada mudou, precisa acreditar. Como você sabe disso? Perguntou Ricardo, sua voz mais áspera do que pretendia. Como uma criança sabe dessas coisas? Miguel o olhou com aqueles olhos velhos. Minha mãe tinha algo parecido. Ninguém conseguia ajudar. Mas eu descobri. Eu observei. Aprendi. Ela melhorou antes de... Ele parou, engolindo algo difícil. Antes de a gente perder nossa casa. Ela melhorou muito. Eu sei que funciona. E o que aconteceu com ela? Perguntou Mariana suavemente. Ela morreu, mas não por causa disso. Foi outra coisa. Um acidente. Miguel desviou o olhar. Mas ela tinha voltado a andar. Ela voltou a andar. O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez era diferente. Havia algo de verdadeiro naquele relato. Algo cru e doloroso que não podia ser inventado. Ricardo sentiu seu ceticismo vacilar. Não porque acreditava que o garoto tinha poderes mágicos, mas porque reconhecia a linguagem do luto. Ele também a falava fluentemente. Você pode voltar amanhã? Perguntou Mariana,
Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, Miguel assentiu. Se me derem comida, eu volto. Todos os dias. E assim começou o arranjo mais estranho da vida de Ricardo. Todos os dias, por volta das 10 da manhã, Miguel aparecia no portão. Ricardo o deixava entrar. O menino comia o café da manhã que Ricardo preparava, sempre silencioso, sempre grato. Depois, passava 1 hora com Mariana, às vezes colocando suas mãos sobre as pernas dela, outras vezes sobre seus braços. Às vezes apenas conversando com ela, fazendo perguntas sobre sua vida, sua história, o que ela gostava antes de ficar doente. E Mariana, que há meses mal falava, começou a falar novamente. Não sobre sua condição ou sobre médicos ou tratamentos, mas sobre memórias. Sobre sonhos que teve quando jovem, sobre lugares que queria visitar, sobre a pessoa que havia sido e que sentia que estava perdendo. Ricardo observava de longe, inicialmente desconfiado, depois curiosamente, depois com algo que se parecia perigosamente com esperança. Ele não via mudanças físicas, não nos primeiros dias, não na primeira semana, mas via algo mudando em Mariana. Via a luz voltando aos seus olhos, via ela sorrindo mais, rindo de algo que Miguel dizia, pedindo para ser levada ao jardim para as sessões com o menino. Na segunda semana, Mariana comentou que a dor constante em suas pernas havia diminuído. Ricardo atribuiu ao placebo, à esperança, mas não disse nada. Na terceira semana, ela disse que sentiu um formigamento nos dedos do pé esquerdo pela primeira vez em meses. Ricardo marcou uma consulta de emergência com o neurologista. Os exames não mostraram nada diferente. Nenhuma melhora mensurável. Mas também nenhuma piora. E isso por si só era inédito. Na quarta semana, enquanto Miguel colocava suas mãos sobre a coxa direita de Mariana, Ricardo viu, com seus próprios olhos, os dedos dos pés dela se moverem. Não foi um movimento grande, apenas uma contração leve. Mas foi intencional. Mariana também viu. Seus olhos se arregalaram, lágrimas começaram a escorrer. Ricardo, ela sussurrou. Ricardo, eu senti. Eu mandei mover e eles moveram. Ricardo caiu de joelhos ao lado da cadeira, segurando a mão de sua esposa, incapaz de falar, incapaz de processar o que estava vendo. Miguel apenas sorriu, aquele sorriso pequeno e triste, e disse: eu falei que ia melhorar. Mas como explicar isso? Os médicos não tinham explicação. Ricardo chamou especialistas para examinar Mariana novamente. Todos ficaram perplexos. A degeneração havia parado. Mais do que isso, havia sinais de regeneração nervosa, algo que não deveria ser possível no tipo de condição que ela supostamente tinha. Eles sugeriram que talvez o diagnóstico inicial estivesse errado. Talvez fosse algo temporário, algo psicossomático. Mas nenhuma explicação realmente encaixava. Ricardo parou de tentar entender. Ele apenas aceitou. Aceitou que um menino sem teto, que apareceu em seu portão faminto e desesperado, de alguma forma estava fazendo o impossível acontecer. Ele não sabia se era fé, se eram as mãos do garoto, se era a simples atenção e humanidade que Miguel trazia. Algo que toda a tecnologia médica do mundo não havia conseguido oferecer. E talvez não importasse. Talvez o que importasse era que estava funcionando. Miguel nunca pediu nada além de comida. Ricardo ofereceu dinheiro, roupas novas, um lugar para dormir. O garoto aceitou as roupas, mas recusou o resto. Eu tenho onde dormir, dizia, sem explicar onde. E dinheiro não vai me ajudar agora, mas comida ajuda. Poder comer todo dia ajuda. 2 meses depois do dia em que Miguel apareceu pela primeira vez, Mariana mexeu a perna inteira. Dobrou o joelho. Não muito, mas dobrou. 3 meses depois, com a ajuda do fisioterapeuta e de Ricardo de um lado e Miguel do outro, ela ficou de pé por 10 segundos. Suas pernas tremiam violentamente, mas seguraram. Ela chorou. Ricardo chorou. Até Miguel limpou os olhos com as costas da mão. Os dias se transformaram em rotina novamente, mas uma rotina diferente. Uma rotina cheia de progresso milimétrico, mas constante.
Uma rotina onde Ricardo esperava ansiosamente pela chegada de Miguel todas as manhãs. Uma rotina onde a casa deixou de ser um mausoléu de esperanças mortas e se tornou novamente um lar onde o futuro era possível. Ricardo começou a conhecer Miguel além da superfície. Descobriu que o menino havia morado em um abrigo por um tempo, mas fugiu porque não gostava das regras. Que ele dormia em uma construção abandonada com outros 2 garotos e uma senhora idosa que cuidava deles. Que ele sabia ler, tinha aprendido sozinho com jornais velhos e revistas que encontrava no lixo. Que ele gostava de matemática, mas nunca havia entrado em uma escola de verdade. Que sua mãe havia sido faxineira e seu pai ele nunca conheceu. Que ele tinha 11 anos, não 10, mas a fome o fazia parecer menor. Uma parte de Ricardo queria salvar aquele menino. Queria colocá-lo em uma escola, dar-lhe oportunidades, resgatá-lo da rua. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a enxergar novamente, entendia que talvez Miguel não quisesse ser salvo da maneira que Ricardo imaginava. Talvez ele precisasse de algo diferente. Talvez ele precisasse apenas ser visto, ser valorizado, ser respeitado por quem era, não pelo que poderia se tornar. Então Ricardo começou pequeno. Passou a preparar comida para Miguel levar com ele. Comida suficiente para a senhora idosa e os outros garotos também. Não fez disso algo grandioso ou caridoso. Apenas disse, sobrou comida hoje. Você pode levar. Miguel aceitava, sempre com aquele olhar que entendia exatamente o que Ricardo estava fazendo, mas apreciava que ele fizesse com dignidade. 4 meses depois do início de tudo, Mariana deu seus primeiros passos sozinha. Foram 3 passos vacilantes, segurando o andador que o fisioterapeuta havia trazido. Mas foram passos. Ela atravessou 3 metros da sala e então desabou no sofá, exausta, mas radiante. Ricardo a abraçou e pela primeira vez em 3 anos sentiu que ela estava realmente ali com ele, presente, inteira, viva de uma forma que ia além da simples respiração. Miguel observava da porta, como sempre fazia, nunca se colocando no centro dos momentos, sempre na periferia, sempre respeitoso. Ricardo o chamou. Miguel, vem aqui. O menino se aproximou hesitante. Ricardo o puxou para o abraço, incluindo-o ali, naquele momento que não teria acontecido sem ele. Obrigado, Ricardo sussurrou. Obrigado por acreditar quando nós não acreditávamos mais. Miguel apenas acenou, mas Ricardo sentiu o corpo magro do garoto relaxar no abraço. Sentiu que talvez essa criança, que dava tanto, raramente recebia algo em troca além de comida. Os meses passaram. Mariana continuou melhorando. Os médicos continuaram sem explicação, mas começaram a falar em remissão espontânea, em diagnóstico incorreto inicial, em milagres médicos. Ricardo não se importava com rótulos. Ele via sua esposa caminhando novamente. Lentamente, com dificuldade, precisando de descanso frequente, mas caminhando. Ele a via voltando a ser quem era. Não completamente, talvez nunca completamente, mas suficiente, mais do que suficiente. E Miguel continuava aparecendo, todos os dias. Mesmo quando Mariana já não precisava mais de suas mãos sobre suas pernas, mesmo quando ela já conseguia caminhar pelo jardim sozinha, ele aparecia. Porque a rotina havia se tornado algo mais. Havia se tornado amizade. Havia se tornado família, de um jeito estranho e não convencional. Ricardo matriculou Miguel em uma escola particular, mas respeitando os termos do garoto. Ele podia ir quando quisesse, faltar quando precisasse. As notas não importavam ainda, só importava que ele tivesse a opção. Miguel foi, inicialmente relutante, mas aos poucos começou a gostar, especialmente das aulas de ciências. A senhora idosa e os outros 2 garotos foram discretamente ajudados também. Ricardo encontrou um apartamento pequeno, pagou 6 meses de aluguel adiantado, colocou no nome de um assistente social de confiança. Ofereceu como um programa de transição da prefeitura. Não era tecnicamente mentira, já que Ricardo fez doações generosas à prefeitura para criar exatamente esse tipo de programa. Miguel sabia a verdade, mas apreciava que Ricardo o fizesse de uma forma que preservava a dignidade de todos. Um dia,
Quase 8 meses depois daquele primeiro encontro no portão, Ricardo estava no jardim com Mariana. Ela caminhava sem ajuda agora, embora ainda usasse uma bengala para distâncias maiores. Eles estavam plantando rosas, algo que ela sempre quis fazer antes de ficar doente. As mãos dela ainda tremiam um pouco, mas conseguiam segurar a pá pequena, cavar a terra, colocar as mudas nos buracos. Miguel estava sentado na grama perto deles, fazendo lição de casa que a professora havia passado. Ricardo olhou para o menino, para sua esposa, para o jardim ao redor, e sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não a paz da resignação ou da exaustão, mas a paz de quem encontrou sentido novamente. Miguel, ele chamou. O menino levantou o olhar. Como você realmente fez isso? Eu preciso saber. Você realmente tem algum tipo de dom? Miguel fechou o caderno pensativo. Por um longo momento, ele apenas olhou para o céu, para as nuvens passando lentamente. Então disse: Eu não sei se é um dom, Senhor. Eu acho que eu só presto atenção, de verdade. Não no que os outros dizem que deveria prestar atenção, mas no que eu vejo. Eu vi que a senhora Mariana não estava doente só no corpo. Ela estava doente aqui. Ele apontou para o próprio peito. De tristeza, de desistir. E quando a gente desiste aqui dentro, o corpo desiste junto. Eu não curei ela. Eu só ajudei ela a lembrar que valia a pena tentar de novo. As minhas mãos ficam quentes quando eu fecho os olhos e penso em coisas boas. Eu não sei porquê, mas eu acho que o corpo da senhora sentiu isso. Sentiu que alguém acreditava. E aí ela começou a acreditar também. E aí o corpo dela começou a tentar de novo. Ricardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Não era uma explicação científica. Não era algo que ele pudesse colocar em um relatório médico. Mas era verdadeiro. Ele sabia que era verdadeiro porque tinha visto. Tinha visto sua esposa se apagando não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Tinha visto ela desistindo por dentro. E tinha visto um menino de rua que não tinha nada dar a ela a única coisa que importava: esperança genuína. Não a falsa esperança que os médicos ofereciam com seus talvez e possivelmente, mas a esperança de alguém que simplesmente acreditava, sem cinismo, sem dúvida, sem todas as camadas de descrença que os adultos carregam. Você é incrível, garoto, Ricardo disse, e sua voz estava grossa. Você é absolutamente incrível. Miguel deu de ombros, constrangido, mas sorriu. E naquele sorriso, Ricardo viu não mais uma criança de rua faminta e desesperada, mas um ser humano completo, valioso, capaz de fazer o impossível simplesmente por estar disposto a tentar. Mariana se juntou a eles, sentando-se na grama ao lado de Miguel, algo que ela não conseguiria fazer meses atrás. Ela pegou a mão suja de terra do menino e segurou com firmeza. Obrigada, ela disse, por não desistir de mim. Por acreditar quando eu não conseguia. Eu sempre soube que a senhora ia melhorar, Miguel respondeu. Eu vi nos olhos da senhora. Ainda tinha luta ali dentro. Só precisava de alguém para ver. E talvez fosse isso. Talvez tudo que qualquer um de nós precisa é de alguém que realmente nos veja. Não o que aparentamos ser. Não o que a doença ou a pobreza ou as circunstâncias fizeram de nós, mas quem realmente somos por baixo de tudo isso. Talvez a cura não venha de remédios ou tecnologia ou dinheiro, mas de sermos vistos, verdadeiramente vistos, por outro ser humano que se importa o suficiente para olhar. Os dias continuaram passando. Mariana voltou a trabalhar, meio período no escritório de advocacia que ela havia deixado 3 anos atrás. Ela não estava 100% recuperada. Talvez nunca estivesse. Mas estava viva. Estava participando do mundo novamente. Estava sonhando novamente. Miguel se estabeleceu na escola. Suas notas eram brilhantes, especialmente em ciências e matemática. Os professores começaram a falar sobre potencial, sobre universidade no futuro, sobre possibilidades. Ricardo ouvia e sentia orgulho, mas também uma preocupação. Ele não queria que Miguel se transformasse em um projeto, em uma história de redenção para fazer os outros se sentirem bem.
Ele queria que Miguel fosse simplesmente Miguel, com todas as escolhas e liberdades que isso implicava. Um ano depois daquele dia no portão, Ricardo organizou um jantar especial. Não uma comemoração grandiosa, apenas um jantar simples na varanda, com comida que ele mesmo preparou. Mariana, Miguel, a senhora idosa que cuidava dele, os 2 outros garotos. Era uma família estranha, formada não por sangue, mas por circunstância e escolha. Mas era família. Durante o jantar, enquanto todos conversavam e riam, Ricardo observou cada rosto ao redor da mesa. Pensou em como sua vida havia mudado. Como um ano atrás ele estava sentado sozinho naquela mesma varanda, afogado em desespero, sem esperança, sem fé em nada. E agora estava aqui, rodeado de pessoas que se importavam umas com as outras, pessoas que haviam se salvado mutuamente de formas que nenhum dinheiro poderia comprar. Ele pensou em como estivera prestes a fechar aquele portão, como quase mandou Miguel embora, como quase perdeu tudo isso por causa de orgulho, preconceito e descrença. E agradeceu silenciosamente a alguma força que não sabia nomear, por ter mantido aquele portão aberto por tempo suficiente para que o impossível entrasse. Depois do jantar, quando todos já haviam ido embora e era só ele e Mariana novamente, sentados na varanda como nos velhos tempos, ela pegou sua mão e disse: "Você sabe o que eu acho que aconteceu?" "O quê?" Ricardo perguntou. "Eu acho que nós todos nos curamos, não só eu. Você também. Miguel também. Todos nós estávamos quebrados de alguma forma. E a gente se juntou e as peças quebradas de cada um de alguma forma se encaixaram nas peças quebradas dos outros. E isso nos fez inteiros novamente. Não perfeitos, mas inteiros." Ricardo olhou para sua esposa, para a mulher que ele amava, que havia sobrevivido ao impossível, e soube que ela estava certa. Eles não haviam sido curados por magia ou milagre. Haviam sido curados por conexão humana genuína, por vulnerabilidade, por deixar alguém entrar mesmo quando parecia não fazer sentido, por acreditar quando toda a lógica dizia para não acreditar. "Eu te amo", ele disse simplesmente. "Eu também te amo", ela respondeu. "E eu amo aquele menino milagroso que apareceu no nosso portão." "Ele não é milagroso", Ricardo disse sorrindo. "Ele é apenas humano. Mas talvez seja isso o milagre, que a humanidade ainda existe, mesmo nos lugares onde a gente menos espera encontrá-la. E talvez seja essa a lição. Que o impossível acontece não através de grandes gestos ou tecnologia avançada ou fortunas gastas, mas através de pequenos atos de fé. De abrir um portão que você queria manter fechado, de alimentar alguém que tem fome, de ver alguém que o mundo ensinou você a não enxergar. De acreditar mesmo quando acreditar parece a coisa mais absurda do mundo. Se essa história tocou você, se você sentiu algo enquanto a ouvia, eu gostaria de te pedir algo. Se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. E mais importante, você acredita que o impossível pode acontecer quando a gente escolhe ver as pessoas, realmente ver, com olhos de compaixão e abertura? Eu acredito. E espero que você também acredite. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de pequenos milagres disfarçados de humanidade. E se você está passando por algo impossível agora, lembre-se, às vezes a resposta está mais perto do que imaginamos. Às vezes está do outro lado de um portão que temos medo de abrir. Até a próxima história. E obrigado, de coração, por estar aqui comigo.